Hoje voltamos à obra da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, com um livro de contos No Seu Pescoço, que na verdade, normalmente, se você me segue aqui no canal, você sabe que eu prefiro começar por narrativas mais curtas, como contos, por exemplo, e depois, então, que a gente já tem essa iniciação na obra do escritor, passar para os romances. Mas quando eu falei de Chimamanda, eu comecei pela obra Americaná aqui no canal, porque eu estava atendendo a muitos pedidos, porque naquela época, alguns anos, Americaná estava fazendo muito sucesso, então as pessoas queriam ouvir sobre Americaná. No ano passado, eu voltei a Chimamanda falando sobre A Contagem dos Sonhos, que foi seu último livro. E agora, então, fechando um círculo de pelo menos 3 livros de épocas diferentes, nós vamos conhecer No Seu Pescoço. Se é a primeira vez aqui no canal, eu sempre acho que tem que ter pelo menos 3 livros para você dizer que conhece minimamente um escritor. Eu vou resumir uma parte dos contos, vou analisar tanto em relação aos temas como a forma de narrativa, e aqui eu já lhe aviso que é uma coisa muito diferente, uma escolha narrativa da escritora, e você precisa ficar até o final do vídeo para entender o que eu estou me referindo como uma coisa bastante diferente. E claro, como eu sempre faço, eu vou marcar os principais pontos do livro com você. Então, se você puder, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, tudo isso que é tão importante para um canal de literatura, né? Então, antes de tudo, para compreender os contos, você precisa conhecer minimamente a história política e social, claro, da Nigéria, porque esse vai ser o contexto dos contos. E você precisa saber também que a escritora ela foi uma imigrante nos Estados Unidos. E a Chimamanda, ela empresta então essa sua experiência pessoal para as protagonistas. A Nigéria, ao contrário do Brasil, mas como a grande maioria dos países africanos, só se tornou independente da Inglaterra no século XX, em 1960. Mas com a saída dos ingleses, que mantinham, claro, com a força, né? Como a Nigéria é um país de muitas etnias, de etnias diferentes, mergulhou em uma guerra civil, com as diferentes etnias, claro, brigando pelo poder. O país, a Nigéria, conhecida como o gigante da África, por sua enorme população, foi então, nesta época, tomado por violência, por corrupção dos diferentes governos e dos militares. Somente em 2011, pouco tempo atrás, que aparentemente, pelo menos é isso que os historiadores acreditam, é que a Nigéria teve a sua primeira eleição realmente democrática. Não sou especialista em Nigéria, vou acreditar nos historiadores e vamos torcer para que continue assim. Então, é nesse contexto dos livros, dos contos, né, que o livro foi publicado em 2009. Então, antes dessas eleições a que eu acabei de me referir. Composto por 12 contos relativamente curtos, todos eles se passam ou na África ou nos Estados Unidos, para onde, igual a escritora, muitos nigerianos imigram para estudar, se for um nigeriano rico, ou para tentar uma vida melhor, se for um nigeriano pobre. Os contos têm personagens diferentes, mas todos os protagonistas são, claro, nigerianos. E a grande maioria desses protagonistas é feminina. Então ela foca mais na voz feminina, ela empresta mais a sua experiência para a voz feminina, que é uma coisa que a maioria dos escritores costuma fazer.
O primeiro conto chama-se A Cela e é narrado pela irmã de Namabia, um jovem que vem de uma família de classe média alta, de professores universitários na Nigéria. Namabia, e eu espero estar falando corretamente, é o típico garoto meio rebelde, mas carismático, que sempre arranja confusão. E por ser o filho homem em uma cultura patriarcal, ele teve uma péssima criação, com os pais, principalmente a mãe, passando a mão na cabeça de tudo que ele fazia de errado, perdoando o que ele fazia ao invés de deixar que ele sofresse as consequências pelos seus atos. Eu vejo pais fazerem isso com alguma frequência, claro, porque isso é mais fácil, né? Então, a gente quer proteger o filho às vezes, mas às vezes também a gente não quer entrar para o enfrentamento e passa a mão na cabeça. A coisa aperta quando o Namabia se envolve em gangues universitárias, elas eram chamadas de cultos, e no meio de um surto de violência, de roubos no campus universitário, ele é preso e enviado para uma cadeia horrível, porque é um país pobre, então a cadeia também tem essa característica, né? A prisão transforma o Namabia. No começo ele até banca a vítima para a família, mas a virada acontece quando um senhor inocente, um idoso, é preso e é levado para a mesma cela que ele. Esse velho começa a sofrer muitas humilhações, né, dos guardas, dos outros presos, e o Namabia, que sempre, né, teve muitos privilégios, pela primeira vez ele enxerga o sofrimento real e pela primeira vez ele sente indignação pelo sofrimento do outro. Então é o momento em que ele é empático. Ele age então para defender esse velho e, como castigo, ele é mandado para a temida cela 1, que é uma cela onde ficam os piores bandidos. Então tudo isso está sendo narrado pela irmã dele, né, que percebe o erro que os pais faziam em relação ao irmão. Ao final, os pais conseguem libertá-lo e a prisão, ironicamente, acaba sendo o lugar onde ele finalmente aprende a ter empatia e a ver a desigualdade e a injustiça do mundo real. Então, essa é o tema e a importância desse primeiro conto. O segundo conto é chamado A Réplica e conta a história de Niken, uma nigeriana casada com Obiora. Quem era Obiora? Obiora era um empresário muito bem sucedido e rico. Como muitos casais ricos nigerianos, eles têm uma casa na Nigéria, onde o marido Obiora vive a maior parte do ano, e uma casa nos Estados Unidos, para onde a esposa, a Niken, e os filhos são enviados. Para quê? Para que esses filhos tenham uma educação americana. Niken, então, vive sozinha nos Estados Unidos, é uma vida de luxo, de solidão, em uma mansão, mas ela é solitária e completamente dependente do marido. É o marido que sustenta tudo. E mesmo à distância, o seu marido a controla, desde o tipo de comida que ela deve fazer até a forma como ela deve usar o seu cabelo. Claro, sozinha num país estranho, ela se sente isolada, como se ela fosse um objeto de exposição, uma réplica
de esposa perfeita, na casa muito bonita, americana, longe de tudo que a fazia ser quem ela era, longe das suas próprias origens. Então, por isso que tinha essa ideia aqui de réplica. Tudo muda quando a Niken descobre que o seu marido tem uma amante na Nigéria. Essa traição a atinge de uma forma diferente. Ela percebe que ela então não é bem uma original, porque ela não é, né, a esposa perfeita, mas sim uma réplica de si mesmo, vivendo uma vida que não é dela, uma vida falsa. Veja então que o título réplica tem um forte significado nessa história. No final, o conto mostra a tentativa sutil e dolorosa de Niken de retomar um pouco o controle sobre a sua própria vida, resistindo ao domínio do marido. Isso então sugere que assim ela está despertando, né? Ela está deixando de ser alienada, ela está despertando para uma identidade que ela tentou apagar em nome do casamento, da riqueza, da posição social. E desta forma, então, ao final do conto, ela apenas comunica a ele, ao marido, que ela e os filhos vão voltar à Nigéria. E aí o conto acaba. O que vai acontecer, nós não sabemos, mas é interessante essa tomada nas próprias mãos da rédea da sua vida. O terceiro conto, chamado Uma Experiência Privada, se passa no meio de um tumulto bastante violento na cidade de Kano, no norte da Nigéria, e esse conflito ele foi causado por desentendimentos religiosos, étnicos entre cristãos da etnia Igbo e muçulmanos da etnia Hausa, que são duas grandes etnias da Nigéria, né? Então aqui a gente precisa abrir um parênteses para contar, eu já falei no início, mas a Nigéria tem mais de 250 grupos étnicos diferentes, e os três maiores são justamente os Hausa, os Igbos e os Iorubás. De novo, espero estar falando corretamente. Durante então esse tumulto, a Chika, que estava no mercado e é uma estudante Igbo e cristã, rica, ou seja, de classe alta, ela é pega de surpresa no meio da confusão. Então ela foge e se esconde em uma loja abandonada. E nessa mesma loja também se esconde uma mulher Hausa, ou seja, da outra etnia, e muçulmana, pobre e simples, que vendia ali laranja no mercado, tá? Então, perceba que são duas mulheres que representam os dois lados opostos de um conflito sangrento. E aí elas vão escolher o mesmo lugar para se esconder. Elas são forçadas então a passar a noite ali juntas, sozinhas, escondidas, enquanto o tumulto estava lá na rua, né? A violência estava do lado de fora, no âmbito público. Dentro da loja, no âmbito privado, na experiência privada, elas se veem apenas como duas pessoas com medo. Elas não se veem diferentes, são duas pessoas com medo que se perderam dos seus entes queridos. A Chika tinha se perdido da irmã no mercado, e nós leitores vamos ficar sabendo que mesmo quando o conflito termina, essa irmã jamais será encontrada, então a gente deduz que essa irmã morreu no conflito, e a mulher muçulmana tinha se desencontrado da filha. Então, as duas eram apenas mulheres ali naquela loja, abandonadas, as duas compartilhando a sua dor, a dor de não saber o que tinha acontecido com as pessoas de quem elas se perderam, dos entes queridos. A diferença de religião, de etnia, de classe social desaparece por completo durante aquele tempo que elas estão junto. Então, o conto mostra que por trás
de rótulos de cristãos e muçulmanos, ricos e pobres, ígbos e raúça, a humanidade, a dor, elas são sempre iguais. E que o conflito é muito mais político e estrutural do que pessoal. É um conto sobre empatia que num primeiro momento é forçada, mas depois ela flui naturalmente, e a desconstrução de estereótipos em um momento de crise, né? A gente sempre vê o outro, o diferente, muitas vezes como nosso inimigo, e quando a gente conhece, a gente vê que não é nada disso. Uma curiosidade é que em nenhum momento da narrativa nós sabemos o nome dessa mulher raúça. É como se o nome não fosse importante. O narrador, ele só se refere a ela como a mulher. Olha que bonito, a mulher. Ou seja, ela representa todas as mulheres. Mulheres raúças, como ela, ou não. O quarto conto, ele é chamado Fantasmas, e é o único conto em que o protagonista é homem, tá? Então eu já falei antes, todas as protagonistas são mulheres, neste é um homem. E isso não tem assim uma grande intenção, é só uma coisa mesmo de variar. A história gira em torno do James Neoy, se não me engano, um professor de matemática, um professor universitário aposentado, que vive uma vida bem pacata e bem solitária na Nigéria, depois que a esposa dele morreu e a filha se mudou para os Estados Unidos, tá? E o James, ele vive um problema que era muito comum a muitos idosos na Nigéria, que é o quê? É a falta de pagamento da aposentadoria. E por que as universidades, os governos nigerianos deixavam de pagar? Por causa da corrupção. Então, no caso do James, tinha então a corrupção na própria universidade. Então, o dinheiro da aposentadoria dos professores, ele era desviado. Um dia, enquanto ele volta para casa, preocupado com o dinheiro que mais uma vez não veio, ele se encontra, dá de cara ali com alguém que ele pensava estar morto há décadas. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama-se Ikena Okoro, e o Ikena também tinha sido professor ali na Nigéria, né? Mas ele tinha sido dado como morto durante a Guerra de Biafra. E aqui mais uma vez eu tenho que abrir um parênteses para te dizer o que foi a Guerra de Biafra. E você precisa saber isso porque é o contexto para entender este conto, senão você não é capaz de entender. A Guerra de Biafra foi um conflito civil, então, nigeriano, que aconteceu nos anos 60, no qual a etnia Igbo, que eu já falei que era uma das maiores, tentou sem sucesso se separar da Nigéria. Eles chegaram até a fundar a República de Biafra, que, claro, não deu certo. Então, esse conflito na Nigéria matou mais de 1 milhão de pessoas e se espalhou essa notícia desse conflito pelo mundo inteiro, principalmente porque mostrava as fotos de crianças e adultos que já tinham problema de alimentação por causa dessa guerra, completamente esquálidos, morrendo de fome. Então, esse professor era como um fantasma, uma lembrança viva de um passado que a Nigéria tentava deixar para trás. A aparição, então, desse professor, o Ikena, que então, na verdade, não tinha morrido, mas tinha fugido para a Suécia, força o James a reviver os horrores dessa guerra, a Guerra de Biafra. Os fantasmas, então, não são só as pessoas que morreram, mas também as feridas dessa guerra e as promessas quebradas que ainda assombravam ali o presente da Nigéria. E qual era esse presente? Esse presente era simbolizado pela corrupção,
que rouba a aposentadoria dos idosos e pela violência que ainda existia no país. A conversa entre os dois antigos colegas mostra para gente, para nós leitores, o contraste entre quem ficou para trás, que é o professor James, que sofre com a situação do país, sem dinheiro, solitário, e quem conseguiu fugir e prosperar no exterior, representado pelo outro professor, que era o professor Ikenna. Então, é uma coisa meio de desilusão, né? Que parece que você precisa sair do país para conseguir melhorar a vida. Outro conto é aquele que vai dar nome ao livro, No Seu Pescoço, que fala sobre uma mulher recém-chegada aos Estados Unidos. Essa mulher se chamava Akuna. Então a Akuna é bastante jovem, ela é uma jovem nigeriana e ela conseguiu o visto americano. E ela se muda então para os Estados Unidos para estudar, trabalhar e morar com um tio em Maine, um tio que já morava nos Estados Unidos. Conseguir o visto americano, gente, era tido ali pela família da Akuna praticamente como ganhar na loteria. Então, na festa de despedida, eles pediram um monte de coisa para ela, perfume, roupa, tudo, porque era essa a ideia que eles tinham de alguém que tinha conseguido o visto. Ao chegar nos Estados Unidos, a Akuna é jogada em outra realidade, muito diferente daquela que ela tinha imaginado, pois o tio dela, que ela esperava que a apoiasse, o tio começa a assediá-la sexualmente. E quando isso acontece, ela rapidamente, então, sem falar nada, ela decide ir embora da casa dos tios, cortando laços com a única família, a única rede de apoio que ela tinha nos Estados Unidos. Então ela se muda, começa a trabalhar como garçonete e ela conhece um americano branco chamado Neil. Neil e seus amigos a veem como uma curiosidade quase exótica. Eles perguntam bastante sobre a Nigéria, mas com clichês e estereótipos, sem nunca realmente entender quem era a Akuna. O Neil, que vai se transformar em namorado, ele achava que ele entendia a Akuna e a Nigéria. E isso irritava profundamente a Akuna, a protagonista, pois ela se sentia reduzida a uma caixa de imigrante pobre, né? Pobre, exótico, tudo que como os americanos olhavam os nigerianos. A Akuna sente uma coisa no pescoço, por isso o título, No Seu Pescoço, e essa coisa é uma pressão constante. E o que isso simboliza? Simboliza o isolamento, a solidão, o choque cultural, a dor de estar longe de casa, em um lugar que não a entende. E também ela, né? Muitas coisas ela também não entende. Essa coisa no pescoço, essa dificuldade em respirar e ser autêntica, então, na América. No final, ela decide terminar com o Neil e voltar para a Nigéria, buscando um lugar onde ela pudesse respirar sem essa coisa no seu pescoço. E poder ser vista por quem ela realmente era. Quero falar de apenas mais um conto, que é o último conto do livro, que se chama A Historiadora Obstinada. E é um dos que eu mais gosto do livro todo, porque ele todo se refere um pouco à aculturação inglesa ou americana sobre os nigerianos, mas nesta última tem uma coisa que não só mostra a aculturação, mas mostra a retomada do orgulho de sua própria cultura. O conto, ele acompanha a vida de Nialmigba, acho que é isso, desde a juventude, no início do século XX,
quando os colonizadores britânicos e os missionários cristãos estavam chegando na região Igbo, da etnia Igbo, da Nigéria. A Niwangba, depois que seu marido morre, ela tinha terras, tal, mas ela é roubada, essas terras, as suas propriedades, por quem? Pelos cunhados. E isso, gente, é um problema bastante comum na sociedade patriarcal, em que a mulher não tem voz ou direitos. Então, eu sou apaixonada pela literatura africana, você percebe isso em vários países da África. E aí, então, ela percebe que a única forma de lutar pelos seus direitos e garantir o futuro da família é aprender a língua dos brancos. Qual é a língua dos brancos? O inglês. E também aprender as regras desse colonizador, desse novo mundo colonial. Por isso, ela entrega seu único filho, chamado Anikewwana, a uma missão católica para que ele seja educado. O Anikewwana é rebatizado com o nome de Michael, que é um absurdo, né? Não dá para entender. E ao absorver, então, a cultura e a religião do colonizador inglês, ele começa a desprezar a própria cultura, tratando as tradições da mãe como pagãs e como selvagens. Niwangba, a mãe, apesar de tudo, ela se torna uma historiadora obstinada, porque ela se recusa a esquecer o seu passado e contando as histórias do seu povo e do seu marido para quem? Para a neta, para a filha do seu filho, tá? Então é essa coisa da tradição oral que se mantém. No final, a esperança dessa mulher, da Niwangba, é depositada na neta, que é uma mulher que estuda, se forma em história e, diferentemente do pai, o Michael, ela está interessada em resgatar e valorizar a verdadeira história da sua família e do seu povo, ao invés da versão contada pelos colonizadores. Então eu gosto porque uma geração acatou tudo dos colonizadores e a outra faz o resgate. Então é uma história sobre a resistência da memória e a retomada da narrativa por alguém de dentro, por uma nigeriana que é a avó e depois a neta. Bem, eu resumi 6 contos, você deve ler os outros 6 que seguem modelos bastante parecidos enquanto os temas, né? Os temas são mais ou menos esses. Então, quais são os principais temas? Vamos listar para ficar mais fácil para você. A imigração para os Estados Unidos e a dificuldade de manter a própria identidade nigeriana em um país desconhecido e um país que não compreende e não aceita outras culturas. Os Estados Unidos é assim, eles acham que a maneira deles é a melhor maneira do mundo. Outro tema, o racismo e a opressão cultural. A corrupção endêmica e a violência que até hoje existe na Nigéria, com conflitos com o governo e entre as diferentes etnias. Outro tema, a sociedade patriarcal e a desvalorização da mulher nigeriana, que é vista como um objeto sexual ou um objeto de enfeite a ser comprado. E a tentativa, ao final, de valorização da própria história sem ocidentalização, que foi imposta durante séculos pelos colonizadores. Então, esses temas, eles se repetem nos 12 contos, tá? Então, eu falei de 6, mas você pode buscar também nos outros 6. A narrativa é quase sempre em primeira pessoa ou terceira pessoa.
Entretanto, eu havia dito no começo que há algo bastante diferente nesse livro quanto à narrativa, que são 2 contos em que o narrador conversa o tempo todo com a personagem protagonista. Quais são esses contos? O que dá título ao livro, No Seu Pescoço, e Amanhã é Tarde Demais. Veja, o protagonista não conversa conosco, leitores, que é o mais comum, que a gente encontra isso em muitos livros. Mas ele conversa com a protagonista, se referindo a ela como você. E aqui nós precisamos pedir ajuda à gramática para que você entenda. Em língua portuguesa existem as pessoas da gramática e as pessoas do discurso. As pessoas da gramática a gente aprende na escola quando a gente aprende os pronomes. Então, você é um pronome de tratamento e que gramaticalmente se refere à terceira pessoa do singular. Ou seja, na hora que você vai fazer a concordância com você, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Ok? Claro. Entretanto, as pessoas do discurso são aquelas que falam. No caso, eu ou nós, ou aquelas com quem falamos, tu ou você, e de quem falamos, ele ou ela. Então, em relação ao discurso, esse você que aparece nos contos é segunda pessoa e não terceira. Então, não confunda pessoa gramatical com pessoa do discurso, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Estude se você não entendeu. Em geral, a narrativa ela é simples dos contos, mas marcada por uma combinação de intimidade pessoal com crítica social e política. Em resumo, é um livro que lhe faz parar para pensar sobre como as pessoas se veem e são vistas, tanto em seu próprio país, mas especialmente quando se mudam de país. Então, a percepção que nós temos de nós mesmos e a percepção que o outro tem de nós. A Chimamanda, a escritora, conta essas histórias de um jeito bem forte, bem potente, bem direto, mostrando a dor, as esperanças e a força de quem vive entre 2 mundos. Então, não podemos esquecer, ela tem essa experiência, ela foi uma imigrante. É uma leitura super importante para entender as questões de raça, identidade e o que significa ser mulher, principalmente negra e nigeriana, hoje em dia, em outro país como nos Estados Unidos e também no próprio país que ainda é patriarcal. Chimamanda não é só uma escritora, mas uma intelectual importante, que ela pensa a Nigéria e as relações internas e externas do povo nigeriano. Ela faz muitas palestras, a sua palestra mais famosa, que é o perigo de uma única história, e essa palestra que tem na internet, você pode procurar, você acha, é a chave para entender a sua obra. Nela, a Chimamanda critica a forma como o Ocidente costuma contar apenas uma narrativa sobre a Nigéria. Geralmente, essa narrativa ela é negativa e limitada. Não só sobre a Nigéria, né? Sobre toda a África. O seu projeto literário é justamente quebrar essa história única, mostrando a complexidade, mas também a alegria, a história, a vida cotidiana da Nigéria. Ou seja, enxergar o seu país e a África como um todo por outra perspectiva. Não pela perspectiva do ocidental, mas por alguém de dentro, por um africano. É isso, se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site,
www.miriambevilacqua.com.br. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e de rever todos os vídeos antes da prova, tá? Então isso é muito importante para você ir afiado fazer uma prova, um vestibular. Até o próximo post.